Olá, galerinha minha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos começar nossa aula de hoje falando sobre um dos povos mais antigos da história, os fenícios, esses sim. E aí, quem já falou assim, eu mato os caras que inventaram estudar? Ah, quem inventou essa coisa de matemática? Eu detesto escrita. Eu detesto história. Pois é, esses povos antigos foram eles que inventaram essas coisas todas, a matemática, a astronomia, a história, enfim, uma série de campos do conhecimento. E não adianta ficar com raiva não, hein? Nem ficar com beicinho, com a carinha feia, porque não tem jeito. Conhecimento liberta, conhecimento amplia horizontes. E aí, vamos abrir os horizontes com esse assunto muito legal, muito interessante. Olha, gente, quem gosta de ler sobre povos antigos, quem é religioso e estuda a Bíblia e vê todos aqueles povos antigos, então, isso é história, né? Isso é história e é muito interessante a gente conhecer a fundo a história desses povos. A gente tem muitas coisas a aprender. Vamos lá! Então, os fenícios. Começamos aí o nosso capítulo 6. Então nós temos aí logo de cara duas imagens bem legais. Uma aqui, ó, fenícios carregando madeira em suas embarcações. Baixo relevo datado de cerca de 700 a.C. Pois é, esses carinhas faziam embarcações. Muitas delas eram feitas de papiro. Lembram do papiro? Pois é, aquela madeira encontrada lá na beira do rio Nilo. Pois é, era uma planta muito comum, não só no nordeste da África, como também em regiões da Mesopotâmia. E as embarcações, elas têm semelhanças, né? Observe aí, o que vocês estão observando mais nessa imagem aí? Vamos olhar com carinho. Eu acho muito interessante a gente começar a explorar essas imagens, destrinchar essas imagens, observando os detalhes, né? Então vamos lá. Observe que é uma madeira inteiriça, né? Uma embarcação com uma madeira só. Não havia colagem, né? Era uma madeira só que eles faziam uma cavidade e aí servia de embarcação. Observem também, são todos eles com algum tipo de atividade de trabalho, né? Remando com leme ou com um grande leme gigante, né? Outra coisa interessante aí nessa imagem é que na ponta da embarcação tinha uma figura de um animal. Alguém tem um palpite? Tempo para vocês pensarem. Pause o vídeo aí, pause o vídeo. Despausar o vídeo? E aí, o que vocês falaram? Pois é, eles usavam para espantar, né, qualquer tipo de deuses ou sei lá, de maus espíritos, de azar, né? Então havia toda uma importância dessas figuras para proteger, né, esses povos dessas coisas ruins, eles poderem desbravar o mar, o oceano. E aí também tem em torno dessas embarcações alguns bichos, vocês estão vendo? Alguns monstros marinhos. Eu estou vendo uma sereia ali. É uma sereia, não é? Vou até olhar no meu livro. Parece uma sereia, sim. Então, na segunda imagem já é uma pedra com inscrições latinas encontradas na cidade de Tiro, no sul do Líbano. O alfabeto latino foi influenciado pelo alfabeto criado pelos fenícios por volta de 1000 a.C. Que interessante, não? Como que
o alfabeto dos fenícios acabou servindo de base para outros alfabetos, e aí só vamos ligar as ideias. A língua latina, o alfabeto latino, foi a língua oficial dos romanos, e que podemos dizer que o latim é a língua-mãe, né, que deu origem ao português, ao francês, ao espanhol e o italiano. Então, podemos dizer que a língua fenícia ela foi a mãe do latim, né, a avó do latim, ou influenciou pelo menos, né? Bem, o que você consegue descobrir sobre o cotidiano dos fenícios por meio da observação da fonte A? Então seria hoje como se fosse um site, um blog, um vlog, um canal do YouTube, né, um Instagram, um Facebook, que a gente não retrata aí o nosso dia a dia. Estou indo lá malhar, hoje é aula do tio Lelê. Então, esses caras usavam essas placas para retratar o seu dia a dia, seria o Instagram daquela época, né? E aí o que nós podemos observar aí do dia a dia deles? Um dia a dia ligado à pesca, né? O mar como a pesca ou navegação, uma espécie de estrada. Então é uma vida muito ligada ao mar. Com quais letras do nosso alfabeto se parece com as letras apresentadas na fonte B? Tem vários, tem M, tem I, tem A, tem R, né? Tem L de Leandro, tem E, tem C, V, F, tem vários, tem S, falei S já, tem T. Bem, você sabe o que está representado no centro da fonte C? O que essa imagem pode nos dizer a respeito da cultura libanesa? Então, a fonte C é a bandeira do Líbano. Então, o que está representado no centro da fonte C? O que ela pode dizer sobre a cultura libanesa? É uma árvore, né? Então, é uma árvore. A importância deles de preservação da natureza, ter como a árvore como uma fonte de vida. Bem, vamos lá. Então, um povo voltado para o mar. Aspectos geográficos. Antes de falarmos sobre esses povos, vocês já observaram que todos conhecem São João da Barra? Alguém já foi lá? Então, em São João da Barra, o que eles têm como característica principal? O mar. Então, antigamente, hoje não, né? Hoje não mais, mas antigamente, todos dependiam de uma certa forma, direta ou indiretamente, do mar. Então, o cara lá, o gurizinho Pikachu, pequenininho, aprendia o quê? A nadar, a pescar, a navegar. Então era comum na vida deles o mar, a presença do mar. Então todas as atividades ligadas ao mar. Então a avenida ali, a comunidade, a vilinha de pescadores, um fazendo uma rede, um jeito lá para pescar, o outro fazendo lá uma manutenção de um barco. Então, a presença do mar e a importância do mar para aquela comunidade, aquelas comunidades que se desenvolveram ali em São João da Barra, foi muito forte. Eles tinham o mar como uma solução e sobrevivência para a sua vida. Então, partindo desse princípio, dito isso, vamos seguir agora aqui aspectos geográficos. Por volta do ano 3000 a.C., o povo fenício se fixou na costa oriental do mar Mediterrâneo. A antiga Fenícia era uma estreita faixa de terra localizada entre o mar e uma cadeia de montanhas que dispunha de poucas áreas de solo fértil. Então, vamos pensar juntinho com o tio Lelê. De um lado, o mar. Do outro lado,
montanha. O solo não muito bom para o plantio. O que sobrou para fazer? Vamos nos alimentar de quê? Vamos fazer o que para sobreviver? Vamos buscar no mar, né? Então, por causa dessa escassez dos solos, os fenícios desde cedo voltaram para o mar. Então, eles ganharam experiência, né? Que um pai ia passando para o filho, que ia passando para o filho, e aí o povo tinha na navegação, no comércio marítimo, como uma grande importância atividade econômica. Então, o comércio ligado ao comércio marítimo foi fundamental para esse povo, beleza? Vamos lá, o comércio fenício. Graças ao comércio, cidades fenícias prosperaram e enriqueceram. Então, nós temos um mapinha aí, olhem que legal. Então, aqui nós temos, ó, aqui a antiga Fenícia, né? Próximo, observe a proximidade geográfica da área aqui do Egito, né? Então, eles tinham contato com os persas, com essa área aqui, ó, das ilhas do Mar Mediterrâneo, aqui, ó, próximo ao Mar Egeu, banhadas pelo Mar Egeu, ligados à Macedônia, essa região dos líbios, a grande, famosérrima cidade de Cartago, a região da Sicília na Itália, que é a atual Itália, né? Nas ilhas de Córcega e Sardenha, até toda essa região aqui, ó, dos Númidas, quer dizer, o norte, noroeste da África, até a região, olha só, gente, até a região mais nórdica da Europa, né? Então, eles tinham contato direto e indireto com vários povos. Então, uma rota comercial, assim, fantástica, ligando vários povos. Nós temos aqui, gente, um porto comercial como que seria naquela época. Olhem só que barato, que bacana. Lembra ou não lembra aquele gamezinho que Tio Lelê anda falando pra caramba com vocês? Quem lembra o nome do game? Age of Empires, Anos de Impérios. Eu gosto demais desse game. Esse game lembra muito, esse cenário lembra muito o game. No game tem cenários parecidos. Então nós temos aqui, ó, um porto. A sociedade fenícia, havia uma camada dominante composta por grandes comerciantes, donos de estaleiros, ou seja, da onde eles paravam, né, com os barcos, e negociantes de escravos. Já falamos sobre isso na aula passada. Quem lembra? Ah, tio Lelê, não lembro mais. Os escravos eram pessoas que eram dominadas por meio de guerra, ou pessoas que ficavam endividadas, que pagavam essas dívidas com o trabalho, né? Então viravam escravos. Então, quem era comerciante de escravos era considerado elite. Elite, para quem não sabe, era uma parcela privilegiada, lá no topo da pirâmide social, uma camada mais rica, mais poderosa, né? Mais influente. Nós chamamos isso de elite. Então faziam parte das elites fenícias, né, os comerciantes também de escravos. Os pequenos comerciantes compunham uma camada intermediária. Então ficavam na classe chamada classe média. Havia também uma grande quantidade de pessoas pobres, como os operários e os marinheiros. Então as pessoas mais pobres eram pessoas que trabalhavam construindo esses estaleiros, esses portos, e também marinheiros, pessoas que iam para o mar. Já perceberam, gente, que os caras que mais trabalham são os mais pobres? É engraçado, não? Então, dica do tio Lelê, hein? Estudem, estudem. Quanto mais estudo, melhor o salário. Quanto menos estudo, mais, ó, trabalho braçal e salário menor. Fiquem ligados, de dica do tio Lelê, né? Titica não, é de dica do tio Lelê. Então, olha só, observem nesse estaleiro aí, nesse pequeno porto, uma espécie de quebra-mar, né? Um pier, onde os barcos paravam aqui. Aqui já são embarcações maiores. Observem que várias madeiras, né? E já embarcação maior. Aqui os comerciantes já vendendo e comprando produtos que chegavam, né? E que também que saíam.
aqui um cercado de criação de animais que eram vendidos, aqui algumas tendas, atividades não só de comércio, mas atividades de serviços, né? Artesãos que vendiam seus produtos, enfim, vamos nós. Galerinha minha, tem uma série que eu gosto muito chamada Vikings, né? Em inglês Vikings. Os Vikings, eles eram comerciantes lá, já são outro povo, tá? Não confundam com os fenícios. Mas os vikings também tinham semelhanças com essas embarcações e também tinham no mar como principal atividade de sobrevivência, né? E as suas embarcações também eram semelhantes. Observe aí, olhem só que barato. Aqui uma vela que era utilizada para impulsionar essa embarcação. Vale lembrar, gente, que se as atividades comerciais marítimas eram importantes, ter um barco lá era barato? É claro que não. Seria hoje o quê? Uns 30 mil, sei lá, dependendo da estrutura do barco, uns 30 mil, 50 mil, não era para qualquer pessoa possuir um barco. E levava quanto tempo para construir um barco como esse? Às vezes quase um ano. Então, e empregava muita gente trabalhando, né? E muito investimento. Por isso que os donos das embarcações eram mais ricos, que eram comerciantes. E os marinheiros que trabalhavam, que enfrentavam o mar, recebiam um salário menor. Nos portos mais importantes, os fenícios construíam faróis, onde eram acesas grandes fogueiras para orientar as embarcações que navegavam à noite. Bacana, não? As embarcações de guerra eram menores e mais velozes. Eram responsáveis pela patrulha da rota comercial e defesa das embarcações comerciais. Então, vocês observem a estrutura diferente, né? As embarcações comerciais que levavam os produtos eram maiores e mais lentas. As embarcações de guerra, elas navegavam junto com as embarcações de produtos para proteger. Então elas eram menores e mais rápidas, até para mudar o curso, certo? Como que eles faziam isso? Com essa vela. Eles podiam manobrar o vento, né? Então o vento está para lá, então eles jogam a vela para cá, então eles conseguem manobrar o barco e virar para outro canto. Interessante, não, gente? Que bacana, isso é uma tecnologia fantástica para a época. Eles tinham remos movidos por escravos, então no interior dessas embarcações eram os escravos que, vamos lá, vambora galera. Bem, aqui o cedro do Líbano, planta da região da Fenícia, era uma mercadoria muito valiosa. Então a bandeira hoje do Líbano tem uma árvore no centro, porque o cedro é a madeira de lá, de hoje, na antiga Fenícia, um principal produto que eles faziam as suas embarcações. Tá explicado, né? Então era uma mercadoria valiosa. Beleza? Vamos nós avançar. Bacana, não? Essa ilustração é uma representação artística feita com base em estudos históricos arqueológicos, baseada em atlas das civilizações. Beleza, vamos avançar. A cultura e o legado dos fenícios, o intercâmbio cultural. As longas viagens comerciais empreendidas pelos fenícios também permitiram o contato com vários povos da região e suas variadas culturas. Assim, além de produtos de mercadorias, trocavam-se também costumes e práticas culturais. Por exemplo, galerinha minha, um cara como eu, que é falador, que gosta de conversa, que chega numa loja, vai comprar uma camisa, vai chegar lá, vai só comprar camisa? O que vocês acham? É claro que não. Tirelê vai falar assim, e aí, ficou bem? Mas você sabe, essa camisa que eu tô comprando, porque eu vou fazer um show. E aí a conversa rola, né? Alguém, poxa, que legal, você também canta, você também toca. E aí a gente vai fazendo uma troca de conhecimento. Vocês perceberam? Não é só comprar e vender produto.
Hoje, será que as lojas vão deixar de existir com a internet? Eu acho que não. Elas vão continuar existindo, porque vão ter sempre pessoas como eu, que não só gostam de comprar lá com 2 cliques. É legal comprar pela web, mas é legal também trocar uma ideia, né? Olhar no espelho, ver o produto, tocar o produto e conversar com a pessoa. Aí o vendedor fala assim, ó, olha, essa camisa tá vendendo pra caramba. Aí sabe o que o tio Lelê faz? O tio Lelê não leva, o tio Lelê não gosta de coisas que todo mundo usa. O tio Lelê gosta de coisas que quase ninguém tem. Pois é. Vamos lá. Então, voltando aos fenícios, os fenícios, eles, o comércio, as trocas comerciais estavam ligadas a trocas também de cultura, de conhecimento, né? De um monte de experiências passadas por povos diferentes, egípcios, mesopotâmicos, gregos, todo mundo, fazia uma mistura, uma troca, né? Então, o que um sabia, passava para o outro. Então, qualquer semelhança entre uma cultura e outra não é mera coincidência. Bem, obras de arte em vidros. Para fabricar objetos de vidro, primeiramente os fenícios modelavam uma quantidade de barro no formato desejado. Então, vamos lá. Olha só como que eles faziam. Primeiro, eles pegavam o barro, né, a argila, e faziam um molde. Beleza. E em seguida, fixava o barro em um pedaço de madeira para facilitar o manuseio. E então, enrolavam o vidro aquecido no barro. Nessa fase, o vidro se apresentava maleável e grudento, aderindo bem ao barro. Geralmente, eles colocavam vidros de cores diferentes, utilizando o mesmo método descrito acima. Para criar peças variadas, os fenícios faziam pequenos riscos no vidro, ainda mole, utilizando um objeto de ponta, como na ilustração B. Por fim, depois que o vidro esfriava e endurecia, os artesãos tiravam o molde de barro de dentro da peça e o objeto estava pronto. Que bacana, né? Esses caras eram muito inteligentes. A pergunta que não quer calar. Milhares de anos se passaram. Será que o vidro ainda é feito da mesma forma? A resposta é mais ou menos. Hoje nós temos mais tecnologia, mas a base é a mesma, né? Interessante, não? Então, estão vendo como que é importante estudarmos história? Estão vendo como quantas coisas interessantes a gente aprende? Então, esses caras, há centenas de anos antes de Cristo, inventaram um produto muito diferente, maleável, que eles podiam fazer formatos diferentes e que hoje nós utilizamos bastante. Não? Olha os meus óculos. Bem, a religião fenícia. Os fenícios, assim como muitos outros povos da antiguidade, eram politeístas e muitas das suas divindades estavam associadas às forças da natureza e aos astros. Evidências arqueológicas indicam que muitos rituais religiosos eram realizados ao ar livre, em locais considerados sagrados e em templos. Alguns desses rituais contavam com sacrifícios de animais e de pessoas para homenagear e acalmar os deuses. Lembra que o tio Lelê falou para vocês, na ponta da embarcação, um animal, uma com a cara, é para espantar, né, os maus espíritos e proteger aquela tripulação desses deuses, né, do mal, né, ou outras embarcações usavam para atrair os deuses do bem. Bem, galerinha minha, então espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, bem breve, um assunto breve, mas muito interessante, não? Então, até a próxima com um novo assunto mais legal, tão legal quanto, hein? Então, um beijinho nas crianças e até mais!